Bem-vindos, então, à nossa aula 11. Nós encerramos na nossa última aula, na aula 10, a lei de escuta qualificada, a gente encerrou a nossa aula, então, 10, finalizando a temática do depoimento sem danos, né, ou escuta sem danos, aí várias nomenclaturas, falando, então, lá, encerrando a temática, né, da escuta especializada e do depoimento especial. Importante a gente destacar de novo, né, que nós teremos então uma oficina relativo à lei da escuta sem danos, né, ou do depoimento sem dano. E iniciamos então, gente, a última grande lei, né, a última grande alteração que a gente teve no ECA, que é a Lei 14.344 de 2022, ela é bem recente, né? Pelo menos no momento que nós estamos gravando aqui essa aula, ela é bem recente, que é uma lei que ficou conhecida como Lei Henri Borel, que vem trazer aí uma série de alterações no ECA, uma série de adequações, né? Aí a gente volta lá no que nós falamos na primeira aula, né? Quando a gente começa a tratar sobre as alterações na lei, da importância da sua atualização. E essa lei vem trazer isso, uma atualização significativa, em função de tudo que a gente já evoluiu, né, e que a gente acabava engessado, porque a sociedade evolui, a lei ainda estava paralisada e precisava se adequar, e ela vem trazer essa adequação. Tá? Então, a gente também é importante destacar, né, que essa lei a gente já realizou um seminário que foi presencial, né, onde a gente tratou muito mais detalhado esses pontos da lei, mas a gente vem trazer aqui para o curso novamente, né, para complementar algumas coisas do seminário e para trazer algumas coisas novas, certo? Bom, como a gente já combinou, a gente começa tratando dos aspectos gerais da lei para depois a gente entrar nos aspectos legais da legislação. Enquanto aspecto geral, o que a gente pode trazer primeiro, ela surge após a vivência de inúmeros casos de escalonamento, tá, de violências contra crianças e adolescentes, que acabaram resultando em violências maiores e até mesmo morte. Então a gente percebeu, a gente vem percebendo durante, né, todo esse tempo que a gente trabalha com o Estatuto, com o Direito de Criança e Adolescente, que as violências elas tendem a ter um grau escalonado, né? Dificilmente mesmo, as violências já se apresentam em um grau muito forte. Tá? Dificilmente a gente é surpreendido, né, por uma situação de uma família que do nada, sem a gente imaginar, que está tudo, sem olhar, né, estando tudo muito tranquilo, do nada ela descamba para uma violência mais grave, uma coisa mais absurda. A própria situação que dá nome a essa lei é um exemplo disso, né? A lei surge, então, com o nome Henri Borel, em homenagem à criança Henri Borel, que foi assassinada. Né? Aí a gente ainda não se tem a autoria definida desse caso, né? Se foi a mãe ou se foi o padrasto, tá? Ainda está se discutindo, que ainda está em julgamento, em fases de recurso, então ainda tem muita coisa ainda para discutir. Mas o fato é que essa própria situação dessa criança, ela foi sendo vivenciada de forma escalonada. As violências começaram em graus menores e nenhuma medida foi tomada, exatamente porque a gente não tinha esse instrumento, e ela acaba finalizando aí, né, se externando com a morte dessa criança. Com o falecimento dessa criança, é que começa então a se rever toda a situação e percebe-se aí todas as vezes, né, que esse caso foi trazido alguma situação de violência e que infelizmente nada foi feito e acabou que se encerrou com esse fim trágico. Tá? Ela foi sancionada no dia 24 de maio de 2022, mas ela só veio a entrar em vigor no dia 8 de julho de 2022, após aí um vacatio legis, tá? Ou seja, onde o legislador deu um prazo para que se adequasse. Na verdade, essa lei, diferente um pouco do que diz o marco regulatório, né, e a gente vai trabalhar o Miroski mais à frente no outro curso,
no outro curso não, no outro módulo, né, no módulo 4, nós vamos trabalhar marco regulatório, mas diferente do marco regulatório, essa legislação, ela deu um tempo não para que houvesse uma adequação só, né? Até porque as adequações aqui são muito poucas, são bem poucas, né? Melhor dizendo, mas para que te tornasse de conhecimento, porque ela traz umas mudanças tão significativas que era necessário, primeiro, que a sociedade tomasse conhecimento, precisasse desse prazo para entender as nuances, né? E entender o tamanho dessas modificações. Só para vocês terem ideia como que isso foi interessante, essa lei, antes de entrar em vigor, já foi objeto de discussão de inconstitucionalidade, já teve decisões que mantiveram a constitucionalidade. Né? Você vê aí como que foi necessário, foi interessante esse espaço, e esse espaço foi muito bem utilizado, né? A gente tem que parabenizar quando é bem feito. Essa vacácio aí foi muito bem aplicada, muito bem definida e muito bem tratada, né? pelo regulamento jurídico em geral, pelo sistema, né, de justiça em geral, que já começou lá, quando foi sancionada, já começou alguns questionamentos para que quando ela entrasse em vigor, a gente ou não tivessem mais dúvidas nenhumas, ou tivessem o mínimo possível de dúvidas da sua aplicabilidade. Tá? Tal é o tamanho das mudanças e da evolução que ela traz. Tá? Então, ela é sancionada no dia 24 de maio de 2022 e ela vem entrar em vigor somente em julho de 2022. Então, a partir de julho de 2022, a gente tem aí em vigor todas essas adequações e estruturação que a lei via implementar. Bom, e o que ela visa, então? Primeiro, ela cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Essa nossa lógica positivista, né, de querer o tempo inteiro ter uma lei para respaldar cada ação que a gente vai fazer, de não conseguir compreender que as legislações têm uma lógica, né, e que essa lógica que são direcionadas aí por princípios, também são formas e meios da gente aplicar e garantir direitos. A gente não tinha, até então, um regramento jurídico que trazia esses mecanismos para a prevenção e enfrentamento à violência doméstica. A gente tem esse instrumento enquanto voltado para a mulher, que é a Lei Maria da Penha, e que nós, muitas vezes, não ia falar manipulador, mas vou trocar essa expressão não no sentido essa manipulação no sentido pejorativo, mas no sentido de trabalhar. Nós, trabalhadores, então, do direito, éramos obrigados, né, a utilizar, ou buscar, ou tentar realizar uma analogia para aplicar a Lei Maria da Penha às crianças, né? Quando a gente fala da lei voltada à mulher, é a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340, que traz aí muitos elementos, né? Já de garantia, que já foi discutida e debatida várias vezes, né, em nível judicial, e, né, a gente tem uma segurança hoje jurídica maior relativo às decisões previstas ali. Então, a gente que está manuseando, né, o direito, muitas vezes, a gente se via obrigado, por essa falta legislativa, ficar buscando amparo na Lei 11.340. A prova disso é que elas possuem uma simetria muito grande, elas são muito relacionadas, são muito parecidas, né? Exatamente porque a gente, enquanto trabalhador do direito, tinha que ir lá recorrer a ela, pedir a aplicação da analogia, muitas vezes, ao caso concreto. Alguns juízes decidiam, sim, né, entendia que era possível e aplicava, outros juízes não aplicavam, e a gente percebeu que nos juízes que aplicavam essa lei por analogia, a gente tinha um sucesso muito significativo, né? Já aqueles que não aplicavam, a gente não tinha um índice de sucesso tão bacana, porque a gente não conseguia controlar essa questão do escalonamento, e fatalmente essas violências escalonavam para um nível muito pior, né, até às vezes, muitas vezes, chegando
à morte. Então, essa legislação ela vem fazer isso. Ela vem criar mecanismos para a prevenção e enfrentamento de violência contra a criança e o adolescente. Só quer dizer que antes desse não existia nenhum instrumento? Não, existiam alguns instrumentos, mas eram bem mais frágeis se comparados aos instrumentos que essa lei traz, tá? E aí eu volto a falar o que a gente já comentou aqui, o que fazia com que a gente utilizasse de outras sistemáticas, né, por analogia, para garantir alguns direitos. O problema é que alguns juízes aceitavam, alguns juízes não aceitavam. Tá? Hoje, com essa legislação, a gente tem uma segurança jurídica melhor, né, onde os juízes vão ter que cumprir aquilo que a lei diz, não podem mais entender que a analogia não se aplica a esse caso, e aí vão ter que aplicá-la. Como a gente falou, ela possui muita simetria com a Lei Maria da Penha, ou seja, ela possui muitas medidas e ações que são inspiradas fortemente na Lei Maria da Penha, como, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, né? Isso é muito interessante, né? Porque essa lei traz até uma mudança de paradigma nesse sentido, que a gente vai discutir mais à frente. Mas ela tem sim uma simetria, ela se inspira muito na Lei Maria da Penha, para poder trazer alguns dos seus elementos para a política de atenção à criança e adolescente. Isso é bom, né, porque a gente já tem, como são leis muito parecidas, né, a gente tem, então, muitas das celeumas judiciais, né, das questões judiciais que poderiam, na lei Henri Borel, suscitar discussões, por já terem, né, decisões parecidas definidas no Poder Judiciário, essa regra acaba se aplicando automaticamente, né, também para a Lei Henri Borel. Isso é muito bom. Então, quanto à questão de se é ou não usurpação de competência, quando da aplicação da medida protetiva, enfim, essas coisas já foram discutidas na Lei Maria da Penha e a gente tem hoje uma segurança jurídica, né, no sentido de que aquilo que está na lei pode sim ser aplicado, tá? Não há inconstitucionalidade. Até onde eu sei, a gente tem uma questão que está sendo discutida em inconstitucionalidade, mas a gente vai chegar na frente e vai trabalhar com vocês, que o restante está bem pacificado no nosso ordenamento. Além disso, ela traz uma maior possibilidade de celeridade nas aplicações das medidas protetivas, em especial em afastamento do agressor, em especial a de afastamento do agressor do lar. Né? Eu já quero entrar aqui no sentido de trazer que essa lei, ela traz não só uma maior celeridade, ela traz uma mudança de paradigma. Né? A gente sai daquela lógica de que a regra é o afastamento da vítima, né, do seu lar, que é uma regra, uma lógica tão perversa e cruel, uma vez que a criança já foi vítima, já foi violentada, já teve seu direito violado, e eu ainda tenho que pegar essa criança e retirar, encaminhar para uma instituição de acolhimento, encaminhar para uma família acolhedora ou para uma família extensa, tirando ela da base de referência dela, que é o lar. E aí eu violo ela de novo. Sob pretexto de estar protegendo, eu acabo também violando. É claro que se pesa aí os graus de violação, se essa violação é menos danosa, né, em tese, do que a outra violação, óbvio que a gente vai ter, que não tem outro como correr, tem que fazer. Então, se eu preciso de proteger essa criança, né, de modo que se eu deixar ela em casa, eu posso correr o risco de que ela venha a óbito ou que novamente seja violada, é melhor eu tirá-la, né, colocá-la num acolhimento, em um outro local, e lidar com esses problemas aí, que são problemas mais simples, em tese mais simples, ou menos complexos, melhor dizendo, do que os problemas derivados aí da violência que ela venha sofrer, né, e de suas consequências. Mas essa lei, né, ela então traz uma diferença, uma mudança de paradigma nesse sentido. Se eu tinha essa lógica que, de certa forma, era perversa, era cruel, a gente muda esse entendimento. Né? E a ideia é essa, isso é muito bom. Aí a ideia é que a gente possa entender que a regra não é mais o afastamento da vítima, né? A regra é e tem que ser o afastamento do agressor. É ele que tem que sair dessa lógica familiar lá da casa
e ser proibido de chegar a tantos metros de distância da vítima, para que ela possa ficar protegida e ficar ainda na referência dela, né? Ficar ali dentro da estrutura dela, da casa, que é o ponto que ela tem de segurança. Né? Eu retiro aquele que está agredindo e não a vítima. Então eu não puno a vítima novamente. Eu já começo aí na punição do agressor, certo? Então ela traz essa mudança de paradigma. Isso é muito bom. A gente sai dessa lógica em que a vítima tem que ser retirada e de novo, revitimizada, né, para uma lógica onde eu afasto o agressor e preservo a vítima, né, que já está tão fragilizada. Claro que ela, como eu disse, ela traz isso enquanto essa mudança de paradigma, traz isso, então, passa a trazer isso, desculpa, como regra, mas existem exceções. Existe uma situação em onde eu não vou ter como retirar os agressores, sem trazer um prejuízo para a criança ou para o adolescente. Então, eu tenho uma criança em casa que é abusada sexualmente pelo padrasto e uma mãe que é altamente conivente com a situação. Então, se eu retiro o padrasto, que é o agressor, coloco ele proibido de se aproximar e afasto ele do lar, eu corro risco em duas situações. Ou essa mãe, mais cedo ou mais tarde, aceitá-lo de volta, né? E aí violar essa decisão que foi tomada e expor essa criança à violência de novo, né? Ou então eu tenho que afastar os dois, né? Afastar a mãe e afastar o padrasto. Como é que eu vou deixar essa criança sozinha em casa? Não tem como. Né? Então, dessa forma, nesses casos, por exemplo, eu tenho que aplicar mesmo a medida de encaminhamento dessa criança, e preferencialmente para uma família extensa, para uma família acolhedora, e não sendo possível, aí sim, um acolhimento institucional. Certo? Então, ele muda a regra, tá? Mas não extingue a exceção. A exceção ainda continua e eu posso precisar, sim, em um dado momento, ter que aplicar essa lógica de retirar essa criança ou esse adolescente do lar, mesmo ela sendo a vítima. Tranquilo? Bom, a gente está só começando, então com isso a gente encerra essa primeira aula, né? A aula agora, na nossa aula 11, né? Primeira aula sobre a Lei Henri Borel, e a gente vai dar continuidade então nas próximas aulas. Então, vejo você na nossa próxima aula.